do Varela falar. Eu só quero fechar dizendo que não é isso. O Varela agora termina com qualquer coisa que aí a gente completa aqui. Bom dia, companheiras. Bom dia, companheiros. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Varela, eu sou da Secretaria Executiva Nacional da Central Sindical Popular, CFP. Eu queria, em primeiro lugar, aqui dizer para vocês que essa forma que o governo tenta impor para a greve da Fazubra, nós, da CFP, entendemos como completamente equivocado. Não são as centrais que têm que representar uma categoria em greve. Quem tem que representar uma categoria em greve é o seu comando de greve, sua comissão de negociação. O comando do governo estabeleceu uma lógica de uma queda de braço com os termos administrativos das universidades federais. E, a partir de estabelecer essa queda de braço, ele não recebe comando, né? E, evidentemente, fica muito ruim o governo também não receber as centrais. Então, acaba recebendo as centrais por conta disso. Agora, nós não achamos que nós devemos ser digamos assim, os representantes da categoria. Nós somos representantes da classe trabalhadora. As centrais representam as organizações e tal, são representantes de uma forma geral. Só para colocar isso, para não... eu sei que teve dúvidas em relação à categoria e tal, em torno das centrais irem conversar com o governo e tal, mas eu acho que foi positivo sobre esse aspecto. O aspecto de, pelo menos, nós fomos lá para bater em defesa dos trabalhadores. Agora, isso tem a ver com a política que o governo está tocando. Nós temos que reverter esse processo. Não pode ser assim. Bom, no informe anterior, antes da análise terminal do governo, passar os informes complementares ao que a Tatinha já apresentou, é que o Andes está fazendo a sua reunião hoje das federais, dos setores federais, aqui em Brasília, e o levantamento feito em torno da proposta que o governo apresentou e a possibilidade de greve aponta o seguinte: a maioria está rejeitando a proposta e a maioria está apontando para a greve. A reunião de hoje deve definir isso. Embora que a proposta do governo para os professores não seja uma proposta, digamos, de todo ruim, ela não é uma proposta ruim, que ela incorpora, por exemplo, parte das gratificações ao salário básico, que é uma reivindicação histórica nossa, né? Ela apresenta um acréscimo de 4%, só que isso não pega toda a categoria, aí tem um problema bastante sério, mas ainda assim é suficiente frente à proposta, às reivindicações dele. Então a tendência que está colocada é o Andes entre em greve. É uma tendência. Não sei se isso vai se confirmar hoje no comando, mas há uma tendência disso. Havia uma dúvida e tal, mas ontem, numa reunião que eu acompanhei, e tal, há uma certa tendência nesse sentido. Vamos ter que acompanhar o processo. Bom, sobre a reunião com o Duvaneiro. Primeiro assim, é uma reunião que começa mais de 11 horas. Né? Para ter uma ideia, a próxima dá 1 hora, a assessora do governo, a Marcela Tapajós, já estava dormindo. Uma ideia. Ele encerra a reunião lá por volta de 1 hora, dizendo o seguinte: não tem mais condição de seguir com isso daqui, já esgotamos os argumentos, nós vamos avaliar os argumentos que vocês estão apresentando, vamos conversar dentro das estruturas do governo, e amanhã nós afirmamos que nos reunimos com vocês, novamente. E aí foi isso que a Lúcia relatou, que acabou não tendo a reunião ontem. Não sei se para hoje eles vão querer fazer alguma provocação e tal. Bom, eles colocam o seguinte: não há possibilidade do governo apresentar nenhuma proposta para fazer enquanto houver greve. Isso é uma posição tomada e definida. Nós argumentamos, e aí, nesse sentido, aqui, independente das diferentes políticas que nós temos, e a estratégia, como nós vemos estrategicamente organizar os trabalhadores, nós tivemos um comportamento que foi um comportamento que teve a ver com a decisão tomada pelo comando. Nós estávamos lá representando, digamos assim, como os prepostos da Fazubra e da greve dos servidores. Então, nesse sentido, a gente fez o que, digamos assim, um dever de casa encaminhado por vocês. Né? Que foi exigir que, pelo menos, o governo apresentasse uma proposta em cima do dever. Né? Que aumentasse o piso, né? E por aí trouxesse consequência. Né? Mas que uma proposta definitiva em torno disso deveria ser amarrada, evidentemente, com os representantes do comando de greve. Né? Para colocando isso poderia ser uma sinalização, né? Certamente para ser discutida nas bases, com uma perspectiva que talvez, a partir daí, dependendo de como ela
se materializasse essa proposta, poderia levar a um debate em torno do fim da greve ou não. Né? Então ele disse o seguinte, não há possibilidade da gente apresentar qualquer proposta, porque qualquer proposta aqui vai ficar aquém do que a categoria reivindica. Deixou muito claro, aquém, muito aquém do que a categoria reivindica. E se a gente apresentar a proposta, que vai ficar muito aquém do que a categoria reivindica, significa que as assembleias vão rejeitar. E aí citou, existe um setor de jovens que entrou no processo recentemente, que está bastante radicalizado, às vezes inclusive por incompreensão política e tal. Falava dele. Incompreensão política e tal, para ter uma ideia do que é. Nós não queremos nos submeter a isso. Nos transformamos em quê? Significa nós nos rendermos ao movimento, apresentar uma proposta que vai ser rejeitada e tal, o governo apresentou. Nós temos que justamente o contrário. Se o governo quiser capitalizar isso, ele faz o quê? Ele apresenta uma proposta. Se o movimento rejeita, ele vai, pode usar para dizer o seguinte, não apresenta uma proposta. O movimento foi inteligente e não quis aceitá-la. Né? Não estou entrando no conteúdo que seria a proposta, mas nos argumentos. Né? Ainda assim, não teve. Voltou, debate, foi para lá, veio para cá, insistimos. O Pedro Negol apresentou uma proposta de fazer alguns exercícios em torno das possibilidades orçamentárias, em conjunto a SRH e a representação do comando de greve, fazer alguns exercícios para ver o que é possível, dentro dos limites e tal, abrir a concessão, né? Sem definir números, não, mas fazer os exercícios e a possibilidade disso tal. Não teve possibilidade nenhuma. Olha, se a greve terminar amanhã, nós discutimos uma proposta, uma proposta, repito, que vai ficar aquém, muito aquém do que vocês querem, que a categoria quer, mas que pode ter efeito para 2012. Né? Muito aquém, vocês imaginam o que significa isso, muito aquém, né? Pode ser qualquer coisa. Então, foi dentro dessa perspectiva. Não há muito mais o que falar, porque foi esse o processo que aconteceu, não avançou. Né? Ele reconheceu o esforço da central no sentido de intermediar esse processo, né? E que isso seria levado em conta nas discussões com as estruturas do governo, né? Mas que dificilmente recuariam da posição em função de que eles não se propõem a apresentar uma proposta que eles acham mais interessante. Como o orçamento é muito curto, o orçamento que eles têm para 2012 é curtíssimo. É curtíssimo para nós trabalhadores, né? É muito curto. Então vai apresentar uma proposta muito rebaixada. E apresentar uma proposta rebaixada vai ser negada, e aí eles expõem no processo. Então a gente não tem condição. Só apresenta alguma coisa para 2012 se acabar a greve. É uma intransigência, é uma queda de braço estabelecida no movimento. Então você não tem que avaliar. Frente a isso, a realidade do movimento, né, a capacidade que nós temos que vai ter para enfrentar, considerando que pode ser que você entre em greve, se nós está em greve, para as coisas. Aí vocês vão ter que avaliar esse contexto. Por fim, eu queria só passar uma informação para vocês que ontem vocês acompanharam, e certamente todos participaram, de uma grande marcha que teve no Brasil, que reuniu todos 20 mil trabalhadores, numa linda unidade dos diversos setores, né, para construir uma pressão sobre as políticas que o governo está apresentando aí, que atacam os interesses dos trabalhadores. E a defesa dos nossos interesses de uma forma geral. Foi uma construção de bastante tempo, que envolveu várias centrais, inclusive a CUT, né, teve presente o companheiro Quintino, que é... Quintino, independente das posições políticas que nós temos, então é meu amigo pessoal. Muito tempo nós nos conhecemos, somos lá do Rio Grande do Sul e tal. Fizemos parte da CUT, inclusive um período, né, lá bem atrás, né, quando eu fui presidente da CUT metropolitana lá no Rio Grande do Sul. Enfim, mas foi lá, o Quintino, que é secretário-geral, falou, importante esse aspecto, né? Teve vários outros companheiros que tiveram presente, MST, MTST, uma unidade do campo da cidade dos estudantes e tal. Foi muito importante a mobilização de ontem. Estabelece um marco de reconstrução de mobilização no nosso país. Eu acho importante isso. E combina com as ações que nós fizemos já, 3 mobilizações de funcionalismo público. Bom, esse movimento, ele teve, além do movimento na rua e tal, ele teve um outro processo, que foi a entrega de um documento nos 3 poderes, no STF, na Secretaria-Geral da Presidência da República, que é o Executivo, e também com o Marco Maia, presidente da Câmara. Né? Na Secretaria, aí, por isso que o informe ele é relevante. Na Secretaria, com Gilberto Carvalho, Secretaria-Geral da Presidência da República, nós colocamos, quer dizer, eu não estava, né, mas o companheiro Zé Maria, da Presidência Central, colocou o seguinte: olha, existe uma greve na Fazubra, né, que já ultrapassa os 2 meses, quase 80 dias e tal,
e que precisa ter um termo. Não, A política do governo tem sido de não receber durante esse período inteiro, não receber o comando de greve para negociar. Então nós queremos aqui que a Secretaria também verifique isso. O Gilberto Carvalho tomou isso, que eu falou, como surpresa. Independentemente de nós concordamos ou não concordamos com a greve, a forma de negociar com o comando de greve é uma necessidade. Se o Vanessa está fazendo isso, está equivocado, nós vamos fazer essa discussão lá. Né? Vamos fazer essa discussão, vai intermediando também. Não sei se isso vai ter consequência, mas falou isso para os representantes da marcha que apresentaram esse documento. Uma das reivindicações é a defesa dos servidores públicos e a defesa dos serviços públicos de uma forma geral, né? Que está dentro dessa pauta que foi apresentada. Então, acho que esse informe também é bastante relevante para vocês. Né? Porque pode ser que tenha um desdobramento, não sei, mas nós, da Central, vamos intermediar a partir dessa fala do Gilberto Carvalho, nós vamos seguir pressionando lá para que resolva as negociações com o setor. Okay? Obrigado. Alguma complementação das centrais? Por favor. No sentido de transmitir para vocês que nós temos todo o esforço para que o governo ainda abrisse efetivamente a mesa de negociação já imediatamente. Nós argumentamos, inclusive, com o governo que a condicionante que ele coloca da saída da greve não era mais viável, não era mais tecnicamente possível. Porque para se desmontar uma greve, a Fazul tem uma história. Ainda que o Comando Nacional todo decidisse pela saída da greve ontem, isso deveria ser encaminhado para a base, para que a base avaliasse, retornasse para cá, e isso já seria segunda-feira. Portanto, do ponto de vista técnico, não era possível isso, porque não tem como você construir uma proposta no dia, um único dia. E isso também fez com que ele fosse refletir para dentro do governo uma alternativa para discutir com a gente no dia seguinte. Que aí já foi, a reunião não aconteceu até esse momento, e a gente continua aguardando, né? E fazendo esforço no sentido de que isso seja chamado para a gente ver se fecha essa questão. Mas é importante dizer para vocês que nós usamos todos os argumentos possíveis no sentido de destravar a pauta e no sentido de romper com a posição do governo de não negociar em greve. Lúcia, por favor. Não? Bom, então, pessoal, nós, em nome da mesa, em nome da Federação, do Comando, nós estamos agradecendo a presença das três centrais e vamos agora internamente entre nós fazer todos os debates. Então, agradeço ao companheiro Barella, né, à companheira Lúcia. Pode, não, é só que ele vai seguir a vida normal agora. E a companheira Patinha, todos os três estão convidados para continuar aqui se quiserem, mas nós vamos seguir a nossa vida normal, ok? Não, eu vou continuar porque inclusive eu sou delegada, viu? Não, agora a Patinha vai desincorporar a CTB. Eu não vou desincorporar. Eu não vou desincorporar, porque a federação ela não é filiada à FUT, mas parte da sua base é. E se é para nós darmos continuidade ao processo de estar intermediando com o governo, nós temos que saber o que vocês estão pensando. Então, eu vou permanecer aqui acompanhando a atividade. Será uma grande honra a todos nós. Varela, por favor, pode falar? Palavras finais. Companheiro, eu só vou pedir vou pedir a compreensão de vocês que está acontecendo aqui do lado, do Anfiteatro 9, um encontro da ANEL, que é a Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, que é uma entidade filiada à CFP Conluta, e eu fiquei de apresentar uma exposição sobre a conjuntura nacional para eles, de 10 minutos. Então eu vou lá fazer isso, depois eu retorno para cá para acompanhar a reunião. Ok. Será um grande prazer em tê-lo aqui. Obrigado.